Oi, gente, meu nome é Pérola Rani, eu tenho 15 anos e faço parte da Capoeira Lua de São Jorge. E hoje eu trouxe minha avó aqui para contar uma história de vida que aconteceu com ela para vocês. Oi pessoal, me chamo Celina, sou avó de Pérola. Eu vou contar um episódio que aconteceu na minha vida quando eu era pré-adolescente, né? E aconteceu várias coisas, mas quando eu era pequena, eu e meus irmãos, a gente passou muita necessidade, muita fome. E como diz a música, né? Barriga seca não dá sono, e é verdade. Minha mãe optava por dar a comida a gente à noite para que a gente pudesse dormir. E uma vez lá embaixo, que mudou muito a Tabajara, né? Para quem é antigo, talvez veja esse vídeo, o mestre vai lembrar que existia um índio lá embaixo e eram várias barracas de verdura, vendia verdura. E a gente comprava assim, uma tomate, dois tomates, era R$ 1, assim, era pouca coisa. E eu fui lá embaixo, né? Como não tinha dinheiro, eu tinha ido comprar pouca coisa para minha mãe fazer alguma coisa para a gente comer. E quando eu cheguei em uma das barracas, eu conhecia, meu pai era muito conhecido, conhecia Biel, o nome dele, e tinha várias verduras no chão. E algumas delas ainda boa para consumo, mas eles jogavam fora para os animais, né? E aí eu cheguei para ele e perguntei se o que ele ia fazer com aquela verdura. E ele disse, não, a gente vai jogar no lixo. Eu disse, eu posso levar para a galinha lá de casa? Ele disse, pode. E eu tinha mentido, porque na minha casa não tinha galinha. Não, a gente não criava galinha, nem tinha espaço para isso. E quando eu cheguei, eu só peguei as melhores, que eram boas para consumo, que dava para minha mãe usar. Então, quando eu cheguei em casa, eu disse à minha mãe que o rapaz tinha me dado para que ela pudesse fazer alguma coisa para a gente comer, né? Pensando em mim e nos meus irmãos. Então, foi a primeira vez que eu menti para minha mãe. Né? Hoje, eu contei essa história para ela já, mas isso foi assim: a gente não deve mentir, mas quando a gente está com fome, às vezes leva a gente a fazer coisas erradas. E eu fiz pro bem, né? Eu como é que eu posso falar? Eu não tirei de ninguém, né? Mas eu menti. E a gente não pode mentir. Então, eu não me arrependo, porque isso ajudou a gente naquele dia. Eu me alimentei e alimentei a meus irmãos. Mas foi uma mentira pro bem, né? Apesar que não existe isso, viu, gente? Mentira pro bem não existe. Então, foi um episódio que aconteceu que marcou muito a minha vida por conta da fome que a gente passava, da necessidade, tá? Então, na minha casa não tinha galinha, né? A verdura, que ainda era boa para consumo, não estava estragada, né? Mas estava machucada e eu levei para casa. E depois eu contei para minha mãe o que eu fiz. Ela me repreendeu, mas ao mesmo tempo ela ficou se sentiu orgulhosa, né? Porque eu pensei em mim, pensei nos meus irmãos, pensei nos meus pais, certo? E isso eu não tenho vergonha de contar, porque isso só me fez crescer como pessoa. Então hoje eu dou valor, eu ensino a meus netos, sempre ensinei a meus filhos a não estragar comida, não jogar fora, colocar sempre a quantidade que vai comer, porque a gente tem que pensar que aquela comida que a gente jogou fora podia servir para outra pessoa, né? Quantas pessoas na rua não têm e precisam de um pouco de comida, né? Eu sempre digo que eu só não comi sopa de papelão, porque eu amo sopa, mas de papelão ainda não comi. E eu vi uma reportagem quando eu era adolescente já, que aqui tinha um repórter, eu esqueci o nome dele, ele falava muito sobre a fome do Nordeste. E eu lembro que uma família que ele filmou, eles estavam fazendo sopa de papelão. Então foi por isso que eu falei que eu não tomei sopa de papelão. E eu chorava com essas reportagens porque aquilo cabia em mim. Porque eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é a gente ter, precisar comer e não ter. Isso fez com que a gente não pedia nada. Minha mãe saía e dizia para mim, pra gente, né? Para mim e meus irmãos, que éramos 6. Não peça nada, não olhe com o olhar de quem está pedindo. E era assim que a gente fazia. Então, esse é um pequeno episódio que aconteceu na minha vida que eu nunca esqueci. E eu acho que eu tenho como ensinamento e serve para vocês. Tá certo? Nunca tenham vergonha do que vocês passaram agora ou quando criança ou dos pais de vocês, porque eles sempre fazem isso pra gente crescer, certo? Espero que vocês tenham entendido e obrigada.
Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, vó. Tchau. Tchau, gente.